Vou começar um curso agora de cavalo. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Eu quero falar uma coisa para vocês. É o seguinte, o Cosminho hoje teve que ir no TCC da filha. Então eu coloquei outra pessoa no lugar e vocês vão adorar. Meu querido amado, que está lá no plano espiritual, Edgar Cayce. Seja bem-vindo, Edgar Cayce. Como é que você está? Nós estamos fazendo contato imediato aqui com uma entidade, Edgar Cayce. Edgar, conta aqui pra gente o que vai acontecer com o planeta Terra, Edgar Cayce. Você acertava tudo. Será que você consegue continuar acertando? Eu espero que eu esteja errado. Como assim? Conta aí. Bem-vindo, Marcelo Borges. O pessoal acho que levou um susto. Então, é assim. Esse cara era grande. Ele foi provavelmente o maior paranormal que já existiu nos Estados Unidos e um dos maiores paranormais de todos os tempos. O tipo de paranormalidade dele não era do sensitivo habitual que a gente tem normalmente aqui no Brasil, que é o médium. O médium ele é um intermediário entre o plano espiritual e o plano terreno, e o plano encarnado. Então, o médium transmite informações que alguma entidade desencarnada passa através dele para aquela pessoa que está procurando a informação, o conselho, a orientação, enfim, a comunicação com o plano de lá. Né? Mas o Edgar Cayce não. O Edgar Cayce fazia diferente. Edgar Cayce descobriu, desde pequenininho, que ele tinha uma capacidade de entrar em alfa, entrar num estado de semi-transe e encontrar respostas para muitas coisas. As primeiras coisas para quem ele encontrou respostas eram os estudos dele. O pai dele falava, você não sabe nada, você não aprende nada, você é um preguiçoso. Né? Ele falou, eu vou te surpreender. Então, uma noite, ele deitou com o travesseiro em cima do livro. Na manhã seguinte, o pai perguntava qualquer coisa, ele falava a página onde estava, dizia a página inteira de cor, sabia tudo, memorizou o livro, captou o livro. Né? Provavelmente ele entrou em contato com o autor do livro, qualquer coisa assim, e já pegou a informação direto. Era uma coisa extraordinária. O Cayce era um fenômeno. Ele nasceu em 18 de março de 1877, numa cidadezinha do interior do Kentucky, chamada Hopkinsville, mais precisamente numa fazenda no grande condado Christian County, que incluía Hopkinsville, mas o pessoal fala que é Hopkinsville mesmo. E ele morreu em 5 de janeiro, se não me engano, ou 3 de janeiro, aliás, de 1945, depois de dar mais de 20 mil leituras. Cada sessão que ele fazia era uma leitura, Karen. Ele deitava, se a leitura era de saúde, a cabeça dele ficava na direção sul, imagino. E se a leitura era de vidas passadas, a cabeça dele ficava voltada para o norte. Daí ele dizia que tinha a ver com o influxo da energia através do corpo dele, alguma coisa assim muito estranha. Aí ele deitava, afrouxava a gravata, desabotoava. Você sabe que naquela época todo mundo usava gravata o dia inteiro, todo dia. Né? Então, você ia no estádio de futebol, você vê fotografia de estádio de futebol antigo, os homens estão de chapéu, gravata e terno. Né? Era uma coisa assim. Então, o Cayce afrouxava a gravata, tirava o botão do colarinho e entrava em transe. Quando a secretária dele, a Gladys, percebia que ele já estava relaxado, aí ela começava a ditar a pergunta que ele tinha que responder. Então, vamos dizer que fosse uma pergunta de saúde. Daí o Cayce virava e falava assim, sim, nós temos a entidade. Ela está, nesse momento, sentada na sua sala de estar, usando um pijama azul claro, sentado numa poltrona marrom, voltada para a janela. Né? Ele projetava a consciência dele até o lugar onde estava a pessoa. Então, se era uma questão de saúde, ele entrava dentro do corpo físico da pessoa, através da projeção
astral dele e via o problema. Então ele falava, essa dor de cabeça que a pessoa tem se deve a uma compressão da terceira vértebra da coluna, bereré, 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 que tem que ser curada através da aplicação de pressão com as mãos diariamente durante 10 minutos, junto com uma pomada que pode ser comprada na farmácia da esquina da casa dele, que se chama Bim Bim Bim. Né? E eu me lembro que você, uma vez dessas, comentou até que ele disse: a pomada fica na prateleira tal, atrás de uma lata de querosene. Nossa, ele tinha uma paranormalidade. Acho que não existiu ninguém que nem ele. Já existiu alguém? Eu acho que do tipo dele, não. Você tem, por exemplo, na Europa, no século XIX, você teve também a Madame Blavatsky, né? Mas ela recebia as cartas dos Mahatmas e ela não tinha assim esse nível. Não, ela recebeu uns livros, né? No astral. As instâncias de Dzian, que se chamavam, né? Ela recebeu, sim. Agora, o case era uma coisa, uma produção. Você imagina, mais de 20 mil leituras, das quais 14 mil estão registradas lá em Virginia Beach. Estão gravadas, estão em pastas. Eu visitei, eu era sócio da associação do Case, eu era sócio lá, eu visitei Virginia Beach. No momento que eu saí do carro e olhei o antigo hospital onde ele atendia, eu chorei como uma criança, de emoção. Porque eu tive a sensação que eu já fui atendido por ele. Olha, entendeu? Você ficou até emocionado de falar agora. Eu também fiquei emocionada numa live de uma aluna minha. Pessoal, eu estou olhando de lado porque é o seguinte, eu vou até contar aqui que eu estou com raiva. Hoje eu gravei o dia inteiro, eu perdi meu tempo. Eu estou aqui na frente do teleprompter. Para quem não conhece teleprompter, é quando você lê, é que o meu tablet foi carregar agora. Você lê os textos. E o Vini me deu vários textos para eu ler, porque a gente está na semana de lançamento do curso da prosperidade. Gente, o microfone estava errado. Eu gravei com o microfone da câmera. Então, eu estou aqui, ó, no teleprompter e o vídeo está aqui, ó. Então, por isso que eu estou olhando de lado, não sou mal educada, tá? Então, ainda bem que a gente começou brincando, porque eu estou com raiva. Vocês não acreditam que eu gravei das 2 às 6 da tarde para jogar tudo no lixo. Terminando essa live, eu vou ter que gravar tudo de novo. Eu estou com gogó. Ainda tem. Então, eu precisava do Edgar Cayce aqui para me falar, arruma o microfone. Faz tal coisa, E as leituras... Eu tive, aliás, a oportunidade raríssima. Eu conheci uma pessoa que foi atendida pelo Edgar Cayce. Olha só. Você contou. Eu contei, né? Contou, mas conta de novo. Para quem não viu, eu dei uma vez uma palestra numa associação espírita, lá em Santana, aqui na zona norte de São Paulo, e no intervalo da palestra, uma senhora se apresentou. Isso aí eu estou falando em 1986, mais ou menos. Essa senhora nasceu em 1940, eu acho, e ela nasceu com um problema sério no fígado. Depois até eu fiz o mapa astral dela, realmente marcava alguma coisa na casa 6, que é Casa da Saúde, logo após o nascimento. E o avô dela conhecia alguém nos Estados Unidos que conhecia o Cayce. Então o avô mandou um telegrama pedindo para o Cayce dar uma leitura para a neta, né? E o Cayce fez a leitura para a neta está viva, estava viva até aquela época em que eu fiz a palestra lá, né? Então foi um privilégio, porque eu não imaginava antes disso que o Edgar Cayce pudesse ter atendido alguém fora dos Estados Unidos, né? A gente tem o acesso às leituras. Havia antigamente um CD-ROM que tinha todas as leituras, mas isso era na época do Windows 3.1, então hoje em dia o CD-ROM não funciona mais, mas ainda dava para eu ler naquela época as leituras. E as leituras de vidas passadas eram fascinantes. O Cayce contava que quando ele entrava no transe mediúnico dele, no estado de alfa, ele ia subindo
através das camadas do plano sutil. Então ele passava primeiro pelo umbral, então ele via as entidades pesadas, né? Como diz o Luciano, as entidades trevosas. Depois ele ia para planos mais sutis, até que ele ficava diante da porta de uma biblioteca. Essa biblioteca era imensa, 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 e não tinha parede nem tinha teto. Eram prateleiras e prateleiras com livros enormes que continham a história de vida de cada ser humano que já existiu aqui na Terra, né? Então deve existir bibliotecas iguais para cada planeta habitado, né? Eu imagino. Então isso era no registro acástico. Ele chegava lá no registro acástico e o bibliotecário do registro acástico já dava para ele o livro de vidas passadas daquela pessoa que fez a consulta para ele. Então, o Cayce folheava o livro e ele percebia que havia muitas páginas que não tinha nada, estavam em branco. Mas não é que o livro estivesse incompleto, é que o Cayce só conseguia ter acesso às informações que eram importantes para essa vida atual. Porque se ele lesse alguma coisa de uma outra vida que não tinha nada a ver com a atual, a pessoa podia ficar desorientada, podia ter uma informação que ia até prejudicá-la no seu desenvolvimento, né? Eu sei que os espíritas dizem que as pessoas não deveriam procurar conhecer as vidas anteriores e tudo mais, mas eu acredito que nós estamos num tempo de transição que começou mais ou menos no início do século XX, e que é um tempo em que as pessoas estão acelerando o seu retorno aqui para o planeta. Os Rosacruzes, por exemplo, diziam que o ciclo de vida e morte deveria durar 120 anos. Então, por exemplo, se a pessoa nasceu e viveu 70 anos, ela iria passar 50 anos no plano astral antes de poder voltar. Mas isso aí é só uma figuração. Pelas minhas pesquisas, isso aí não existe mais. Hoje em dia, você pode ir para o plano astral, ficar um dia ou dois e voltar correndo se você precisar. Tá? Eu já li, inclusive. Um dia ou dois? Um dia ou dois. Eu já li na literatura até casos. Olha, tem um caso, a gente chama de entrante, né? Ou de walk-in, em inglês. Mas aí não é reencarnação, aí ele dominou o corpo de alguém que faleceu, para continuar. Mas é extraterrestre, humano faz isso? Quer dizer, humano também, humano também. Eu vou te contar qual é o caso. Como assim? É fantástico, é fantástico. Vou te contar. Depois eu vou te contar uma história lá do Chile, mas conta a tua primeiro. Legal. Esse sujeito era um pintor cubista, famoso. Depois, quem quiser, procura no Google. O nome dele era Vassili Kandinsky. Tá? Ele era um precursor. Ele era um precursor da arte moderna, era um cara fantástico. Tá? Ele morreu em dezembro de 44 em Paris. Ele morava em Paris. Nesse mesmo dia em que ele morreu, tinha um nativo norte-americano que era soldado na Segunda Guerra Mundial e que morreu nos campos de batalha da França. Ele foi dado por morto e foi posto no caminhão dos mortos, né? Só que um médico depois, quando estavam tirando ele do caminhão, perceberam que ele ainda estava vivo e levaram ele para um hospital. Ele ficou em coma durante 1 ou 2 anos. Um belo dia ele acordou e falou assim: eu sou pintor. Só, eu sou pintor. Meu nome é Vassili Kandinsky. Eu morava na rua tal, apartamento tal, em Paris. O meu senhorio, o dono do apartamento que me alugava era fulano de tal. O zelador se chamava assim, assado. Na esquina da minha rua tinha padaria tal. E ele começou a pintar, coisa que ele nunca tinha feito como a vida dele antiga, né? Ele começou a pintar e hoje ele é um pintor. Ele vive de pintura nos Estados Unidos, está vivo até hoje. Até hoje? Até hoje, ele está vivo. Eu quero um quadro do Kandinsky. Olha. Vai ser autenticado como original, né? Você pensou, só que ele assina já com o nome dele, né? Ele assina com o nome antigo dele. Mas o nome do defunto que morreu. Isso. O cara que estava dentro daquele corpo foi embora
E o Kandinsky, tão desesperado para dar continuidade ao trabalho dele, ele pegou aquele corpo que ainda tinha alguma vida, falou, você está indo embora, você acabou o teu ciclo, então vamos trocar, pode ser? Tudo bem, beleza? Pimba. E ele entrou no corpo e o outro foi embora. Tá? Um entrante. Então, mas o criador permite isso? O Kandinsky supostamente morreu do quê? Morreu a primeira morte. De velhice, morte natural, alguma coisa assim, um ataque cardíaco, uma coisa assim. Entendeu? Que interessante. Mas a gente consegue fazer isso se a gente desencarnar? Olha, muita gente no espiritismo diz que as coisas que você pode fazer dependem do teu mérito. Ou seja, depende de você ter um karma positivo, um saldo positivo de karma que te permita fazer certas opções. Né? Se você era um cara relapso, péssimo pai, péssimo marido, péssimo sei lá tudo, e ninguém vai te dar moleza, não. Pode ter certeza que você vai ter dificuldade, vai ficar nas liçõezinhas lá, desde o pré-primário lá no astral, até poder voltar. Né? Mas também depende de como a pessoa desencarnou. Se ela desencarnou com uma doença muito grave, o perispírito fica doente, né? Fica doente. Tem que ser tratado nos hospitais de quarta dimensão, né? Para depois a alma evoluir e depois voltar. Ver se volta, exato. A minha avó morreu em 84 e minha mãe me contou que sonhou que foi parar lá no hospital onde ela estava, né? Minha avó estava, ficou sentada do lado dela na cama, dali 1 hora, 2, a enfermeira falou, agora a senhora tem que ir que ela está se recuperando. Né? Então tem muito isso, né? Você tem que se recuperar, o corpo físico às vezes atingiu o perispírito, atingiu até a essência da pessoa, e isso tem livros de um pesquisador, era um psicólogo da Universidade de Virgínia, coincidentemente, chamado Ian Stevenson. O Ian Stevenson foi o maior pesquisador de reencarnação do século XX. O Ian Stevenson ia principalmente ao Oriente, à Índia, ao Butão, ao Ceilão, ao Japão, países onde a reencarnação era normalmente aceita como um fato, mas ele também fez estudos de crianças que lembravam de vidas passadas nos Estados Unidos. Tá? Ele estudou muitas lembranças de vidas passadas. Então, essas crianças que nunca tinham estado numa cidade diziam, eu não sou filho desse pai e dessa mãe de agora. Os meus pais se chamavam assim, assim, assado, eu morava em tal lugar, em tal cidade, eu tinha uma irmã assim, um irmão assado. O Ian Stevenson ia lá na cidade, perguntava se era verdade que tinha morrido uma pessoa, e ele fez um livro fantástico que se chama Quando a Biologia... Aqui, ó. Esse livro do Ian Stevenson é Quando a Reencarnação e a Biologia se Encontram. Mas quando é que você vai ler um livro em português? Bom, ele fica aqui mostrando o livro para vocês, gente, tudo em inglês. Isso aí é para você ficar com apetite para a gente traduzir e fazer na nossa editora. Eu e ele, nós vamos abrir uma editora, viu, galera? E nós vamos traduzir todos os livros dele para português. Então, como eu e ele não tem dinheiro, então a gente já vai vender o pré-lançamento para a gente poder abrir a editora. E a gente já vai dando os livros para vocês. A gente vai tirar as fotos, vocês vão escolher os livros e a gente vai editar. Né? Aí vocês vão pagando e a gente vai dando. Porque, gente, ele é uma Barça em conhecimento. Então vale a pena. Bom, mas esse livro, o que o Ian Stevenson faz? Ele mostra imagens de sinais de nascença relacionados com a morte anterior. Olha. Tá? Então, a pessoa, por exemplo, que diz que foi degolada, né, que cortaram a garganta, né, a pessoa nasce com uma cicatriz bem grossa aqui, entendeu? A pessoa que morreu com um tiro, digamos, na cabeça, então a pessoa nasce com uma moça, ou com um sinal de nascença, você passa a mão assim no couro cabeludo, e você sente aquela depressão, né, aquela mocinha. Por quê? Porque, segundo o professor Hernani Guimarães Andrade, que já é falecido, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, inclusive, às vezes a causa da morte afeta o perispírito.
Sim. Então, quando você está moldando o seu novo corpo físico, o perispírito transmite aquela informação para o novo corpo físico. Ele chamava isso de modelo organizador biológico, ou seja, aquele espírito que ainda tem aquela marca anterior estava moldando o novo corpo antes dele nascer. Né? Eu aprendi isso do ZT. Você está né? me contando aí, eu aprendi isso do ZT. Que precisa de um tempo para o corpo regenerar no plano astral. E as pessoas acham que é assim, 24 horas, não é? Não. Demora até anos. E existe uma equipe chamada Equipe PAN, que ela também faz parte da Grande Fraternidade Branca, que está junto aqui com os intraterrenos e etc. E eles conseguem, eles ajudam a fazer a regeneração dos buracos etéricos, de melhorar ali as nádeas, veias, tudo que está no etérico, os chakras. É interessante esse trabalho. Eu já vi em desdobramento, né? De consciência. É bem interessante. É diferente. Engraçado que você falando isso, eu não sabia que existia, que os espíritas falavam sobre isso. Você quer ver um exemplo de sinal de nascença que tem a ver com vida anterior? Olha meu dedão. Tá vendo meu dedão? Tô vendo. Ele é curto e grosso, né? E ele é mais grosso aqui na parte da unha, tá vendo? Isso. Muito bom. Eu tive uma vida no Egito, onde eu era sacerdote, e eu estava falando uma coisa para o pessoal que o faraó não gostou. Vocês estão vendo ali atrás a minha turminha egípcia, né? Vi. Bom, o faraó não gostou. Então ele falou, não, esse cara aí eu tenho que eliminar. E ele me mandou me matar. Sabe como é que eu morri? Como? Pendurado pelos polegares, né? Em cordas, e o carrasco passou a espada no meu corpo várias vezes para eu ficar sangrando até morrer. Nossa, entendeu? Eles eram malignos. Nossa, olha, Deus me livre. Eu tinha, depois eu já curei isso, mas eu tinha uma aversão enorme a qualquer cena com arma branca, com faca, com espada, essas coisas, Imagino. sabe? Até hoje eu tenho aflição. Mas isso é tudo uma lembrança que a gente não conseguiu apagar direito, né? O Casey falava para a pessoa... Não, peraí, Marcelo, peraí, eu vou contar a minha história rapidinho, aí a gente entra no Casey. Lá no Chile, teve um entrante, e eu esqueci o nome dele, era um ET extraterrestre, tá? Aí ele pegou o corpo de uma pessoa. Aí esse ET começou a ter experiência aqui na Terra, e que para ele era muito engraçado, porque tinha a bipolaridade, né? O bom e o ruim, a alegria e a tristeza, então ele queria experimentar isso. Só que ele já tinha uma consciência, uma elevação muito mais acelerada que a nossa, muito melhor, muito mais... Ele tinha totalmente a consciência. Então, eu vou contar o que esse cara fazia. Ele chegava para uma galera da ufologia, né? Ele pegava e falava assim, nós vamos numa festa lá na cobertura, tem 20 andares. Então, vocês vão de elevador, que eu vou de escada, que eu não gosto de andar de elevador. Todo o pessoal, tá bom. Aí o pessoal entrava no elevador, quando ele chegava, ele estava lá assim, esperando lá em cima. O pessoal, como é que você chegou aqui? E ele ria. Aí teve um dia que ele chegou para essa galera e falou assim, vocês querem fazer uma viagem no universo? E o pessoal ficou um olhando para a cara do outro, o que ele vai aprontar? A gente quer. Aí ele pegou o pessoal, botou dentro de um carro, levou em cima da montanha, mandou todo mundo deitar no capô. Olha só que o Chile é frio, hein? Imagina o frio que eles não aguentaram. Ficou todo mundo olhando para o céu, aí ele falou, agora vocês vão viajar para o universo. Cara, diz que o céu desceu assim, pá, e todo mundo começou a ir nos planetas, e todo mundo, para, eu tô com medo, o que você tá fazendo? Não, agora eu vou levar vocês para a Lua. E todo mundo, vum. Mas assim, gente, não tinha droga, ele só deitou o pessoal no capô e falou, olhem, como a gente não sabe, eu estou olhando aqui de lado porque eu quero olhar a cara do Marcelo. Aí tem uma outra história também, ele ganhou 5 vezes na Loto Fácil, que é a nossa Mega Sena. Olha. Ele ficou milionário. E ele falou, tal dia eu vou morrer. E no tal dia ele morreu em tal hora. Olha.
Cara, incrível a passagem dele. E ele fazia essas coisas com um monte de... uma vez também ele falou assim, você quer ver um ET? Para esse meu amigo que me contou essas histórias, né? Aí ele falou, quero. Então vamos fazer assim, nós vamos em 4 subir a montanha. Sempre tinha que subir a montanha. E eu vou te mostrar um ET. E o pessoal começou a rir, né? Tá bom. Diz que eles estavam 4 sentados. Ele, com o corpo físico, ele começou a se materializar igual um grey, só que era um grey verde alto. Mas o pessoal se beliscava, falava, gente, não é possível, como é que esse cara faz isso? Ele tinha domínio da matéria. Por isso que eu te falei, eu sei que existe esses walk-in extraterrestre, agora, humano, assim que nem a gente, eu não sabia desse babado. Mas vamos lá para o Edgar Cayce. O Cayce teve alguns casos que foram fantásticos e que mostram o fenômeno do karma, né? O karma, gente, é uma coisa muito mal compreendida. Uhum. A gente acha que karma é castigo. Karma não é castigo. Karma vem do sânscrito, da raiz sânscrita, kr, que quer dizer efeito. Ou seja, o karma é o resultado das boas e más ações que nós fazemos em vidas passadas. Tá? Existem vários tipos de karma, eu não vou ficar entrando em detalhe que não interessa muito, mas o mais importante a gente entender do karma é o seguinte: o karma é fruto de pensamentos, palavras e ações. Lembra disso aí na frase você deve ter sido criada dentro do catolicismo, né, que o Chile é um país bastante católico, então os padres falavam sempre isso para a gente, né? O pecado se dá por pensamentos, palavras e ações. Então, o karma é a mesma coisa, pensamentos, palavras e ações. Tá? E aquilo que você faz vai voltar, embora não necessariamente da mesma maneira que você fez. Então, se você numa vida anterior matou alguém, não significa que nessa vida você vai ter que morrer com aquela pessoa que você matou te matando. Não é assim. Pode ser que você perca alguém na sua família e que você comece a meditar sobre a importância da vida, coisa que talvez você não tenha dado valor naquela existência anterior e tudo mais. Pessoa que, por exemplo, tem dificuldade para ter filho, ela pode ter perdido 1 ou 2 filhos logo após o nascimento e na cabeça dela ela colocou o que na cabeça? Eu não quero mais ter filho, porque eu já sofri muito tendo filhos. Não quero mais ter filhos. Os lamas tibetanos, Karen, sabe o que eles fazem? Quando a pessoa está morrendo, os lamas tibetanos têm um lama astrólogo. Esse lama astrólogo vai ficar perto da pessoa e vai começar a falar o Bardo Todol para ela. O Bardo Todol é o livro tibetano dos mortos, então esse sacerdote vai preparar a pessoa que vai morrer para as coisas que ele vai enfrentar no plano de lá, no lado de lá. E o lama astrólogo vai anotar a hora em que a pessoa morreu para determinar quais familiares podem carregar o corpo, que lugar do astral essa pessoa vai parar e que lugar da Terra ela vai voltar. Tá? Então, o Cayce uma vez atendeu um médico que pediu uma leitura para o filho dele. Esse menino, o médico trabalhou, estão perguntando se eu tenho canal no YouTube, não, meu canal é aqui, ó, tá? É a Karen TV Galáctica. Tá bom? Ele tem no TV Galáctica o programa, mas deveria ter, viu, Marcelo? Porque, nossa senhora, que enciclopédia você é. Aliás, a gente já arrumou uma funcionária, olha que chique! Eu vi que tá... Você viu? A Carla Varela quer trabalhar para a gente. Trabalhar na editora, ótimo. Já tá, vamos conversar. Nossa, já estamos plasmando essa editora aqui. Então, e esse médico trabalhava na China e ele teve um filho lá na China. Quando o Edgar Cayce começou a leitura, ele falou textualmente o seguinte: as entidades ligadas a esta presente experiência terão muita facilidade para comentar sobre o filho de fulano, que hoje em dia se chama Papapá, porque em sua encarnação imediatamente anterior, ele se chamou Parará, era filho do Cayce. O Cayce teve vários filhos e esse morreu cedo, com 2, 3 meses de idade. Tá? E era o filho dele que tinha voltado como filho desse médico lá na China, um médico americano que era missionário na China. Então o Cayce falou que o filho dele não ficou o tempo que ele deveria ter ficado aqui na Terra, porque eles tinham combinado uma coisa antes de encarnar,
e aquilo que a criança esperava não estava sendo cumprido. Então ele esteve autorizado a voltar para o plano astral. Entendeu? Legal. Veja quantas vezes a gente conhece pessoas, por exemplo, que mulheres que estão grávidas perdem o bebê, um aborto espontâneo, né? E depois de uns 6 meses, um ano, voltam a ficar grávidas e nasce a criança, né? E você acha que é a mesma criança que está voltando ou não? Muitas vezes porque era uma experiência necessária e por alguma razão fora do controle da mãe e da própria criança, dissolveu-se o vínculo e depois precisa voltar a entrar em contato, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque eu não sou muito religiosa, né? Uhum. E os extraterrestres que conversam comigo, eles não falam do karma, que o karma foi zerado em 2012. Tá? É uma história que eu já ouvi também. E que o que acontece? Agora você é responsável de tudo que você faz. Então, o que você fizer de errado, você vai receber nessa encarnação. Porque daqui você ou vai para o inferior ou para um plano superior, dimensão, né? Planeta, dimensão. O karma, eu entendo assim, quando a gente nasce, é um aprendizado com aquela família que não é tua família, não é tua mônada, não é sua família estelar, não é sua família. A sua família é outra, mas você nasceu ali, né? É um aprendizado de espírito ou é um karma? Ou é um dharma? Sempre. Então, dharma é uma missão, né? Dharma é o que você deve fazer, é a tua realização, é o que te vai realizar. Mas o karma faz parte do processo, é claro. Então, para você cumprir o seu dharma, você tem que entender o seu karma. O que acontece? Pensa o seguinte, Karen. Eu quero nascer numa determinada época. Para mim, isso é mais importante do que eu nascer numa certa família. Então, eu tenho milhares de opções. Milhares de opções. Basta eu escolher um casal que está capaz de gerar naquela noite, eu me ligo primeiro fracamente, depois mais intensamente aquele corpinho que está se desenvolvendo, até que eu nasça e o meu espírito, então, adere e se acopla completamente àquele corpo. Tá? Então, para quem precisa nascer numa determinada época, vamos dizer, para participar de uma guerra, para participar de um terremoto, para participar de um movimento social, para participar de alguma outra coisa que é importante para ela. Minha câmera está pifando. Eita! ET. É Edgar Cayce aqui querendo entrar. Deixa eu chamar ele. Vem, Edgar. Seria bom. Opa! O karma, o karma vai acontecer na medida que você começar a cumprir aquilo que você veio fazer. Agora, se você quer vir para encontrar determinadas pessoas, então você já tem opções mais limitadas. Por quê? Eu quero encontrar determinadas pessoas em São Paulo. Então, eu vou procurar casais que vão morar naquela região onde aquelas pessoas com quem eu quero me reencontrar vão estar, né, para poder nascer mais ou menos naquela época. Então, a minha opção vai ser muito mais restrita. Então, quando eu estou no plano astral, eu combino as coisas, porque muitas vezes calha dos meus futuros pais já estarem lá também. Né? Às vezes não estão. Às vezes não estão. Os meus pais, por exemplo, quando o meu pai nasceu em 1913, eu tive uma vida na Primeira Guerra Mundial como soldado francês, morri em 1917, ou seja, meu pai já era vivo quando eu fui francês. Depois eu nasci nos Estados Unidos em 1923, fui soldado americano na Guerra do Pacífico em 1944, morri na ilha de Manila, tá? No ataque a Manila, e voltei aqui para o Brasil em 55. Então você veja que enquanto meu pai estava vivo, eu tive 2 vidas. E ele foi me dar a terceira vida, quer dizer, eu fui filho dele, mas já tinha tido 2 vidas enquanto ele já estava vivo.
Então eu não tinha como combinar com ele em vida, ou lá no plano astral, aliás, o que eu queria fazer. Então eu tive que influenciá-los para que eles me tivessem. Eles demoraram 9 anos para eu nascer e não tiveram nenhum outro filho. Eu sou filho único, eu era filho único. Nossa. Então, eu fui erro da tabelinha, como eu chamava, entendeu? Eu fui erro da tabelinha. E, por exemplo, tem pessoas, isso acontece muito com as sementes estelares, né? Isso daí é uma coisa típica das sementes estelares. Eles não se sentem, eles não têm afinidade com a família, com a mãe, com o pai. Olha lá, o Edgar Cayce quer entrar aqui de qualquer jeito. Eles não têm afinidade com mãe, pai, irmão. Não que eles não gostem, não amem, eles amam, mas não têm afinidade. O que é isso? É caso onde a pessoa precisou nascer naquela época e encontrou um canal apropriado, mas não era necessariamente um canal da família cósmica com quem ela estava habituada a voltar, né? Existem pessoas que voltam repetidas vezes juntas. Tem muito conceito errôneo na espiritualidade a respeito, por exemplo, da questão de almas gêmeas, almas companheiras, almas amigas e tudo mais. Se a gente for ver bem, no plano astral, o amor que a gente sente pelas pessoas, pelas outras almas com quem a gente tem mais afinidade, é o mesmo amor que a gente tem por um pai, por uma mãe, por um marido, por uma esposa, por um filho. Então, o amor é o mesmo. Só que quando a gente está na matéria, a gente dá um nomezinho diferente para o amor. Ah, não, esse é amor de mãe, esse é amor de filho, esse é amor de cônjuge, né? Então a gente acha que é amor diferente e tal. Quando a gente está lá, gente, quantas vezes eu já fui, em outras vezes eu fui professor da minha mãe, meu pai já foi meu chefe, eu fui amigo de vários, fui irmão de várias pessoas que eram meus amigos nessa vida, mas acabei não sendo irmão de novo. O tipo de relacionamento não importa a mínima. O que importa é você fazer com que todos os seus relacionamentos sejam plenos de boas vibrações, de harmonia, de amor, sempre. O que o Edgar Cayce falava na síntese das mensagens dele era isso. A principal razão para a gente voltar para a Terra são os relacionamentos. Ah, é? A principal razão da gente voltar para a Terra são os relacionamentos. Porque é nos relacionamentos que a gente vai lixando as arestas e vai arredondando, vai deixando a convivência lisinha, sem conflitos, sem problemas, entendeu? Com todas as pessoas. A gente vai aprendendo a ser menos... A aresta é uma agressão, né? É uma coisa que te machuca. Quando você tem um relacionamento que tem aresta, aquilo lá, de vez em quando, bate num lugar errado e é sensível, você fica afetada, né? Então, o Cayce dizia, coisa mais importante para a gente resolver aqui na Terra são os relacionamentos. Não importa como são esses relacionamentos. Não importa se é marido, mulher, pai, filho, mãe e filha, amigo, chefe, funcionário. Não importa. O que importa é que em todos os seus relacionamentos você dê o melhor de si para as outras pessoas. Entendi. A elevação da tua vibração não vai ter luz que supere, não vai ter holofote que supere a tua luz. Né? Ô Marcelo, o Edgar Cayce fez previsões para anos, assim? Fez. Você teve uma senhora russa também, eu esqueci o nome dela, você deve saber. Baba alguma coisa, eu acho. Tem uma baba qualquer coisa. Que fez previsões. E também teve Nostradamus. O Nostradamus tinha também, mas as previsões, Karen, é o seguinte. O Edgar Cayce dizia que nós afetamos o sistema solar tanto quanto o sistema solar nos influencia. Ou seja, quando nós pensamos... A Paula Nogueira está insistindo. Paula, eu vi o problema. Depois a Karen te dá meu contato, tá? Mas senão eu estou vendo toda hora a tua mensagem aqui
Dá um tempinho. Até em inglês ela escreveu: Hi, Marcelo, I want to contact you. Please send me your contact information. Bom, esse pessoal é engraçado. Tem gente que coloca né? a bandeirinha e repete a pergunta toda hora. Tá bom, é. mas a gente interage com vocês, viu? O papo está tão bom, mas a gente sempre coloca o contato dos convidados, tá bom, gente? Isso. Tanto no TV Galáctica como no meu canal. Fiquem tranquilos. E-mail, WhatsApp. Às vezes o convidado não gosta que deu o celular, mas coloca o e-mail. Isso. Por aí vai. Então, mas bem, a questão das previsões é uma questão muito delicada, porque as previsões podem mudar. A questão de datas, principalmente, é muito, 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 muito arriscado. Eu me lembro, quando eu estudava profecias, e eu comecei a estudar profecias, me interessar por profecias na década de 70, eu ainda tenho alguns livros daquela época, tinham profecias para 99, para o ano 2000, para 2001, para 2012. Essas profecias iam mudando. Eu me lembro de uma profecia de Nostradamus que falava que em agosto de 1999 dos céus virá um rei de terror. Era uma coisa assim assustadora. Eu tive no programa do Gasparetto falando sobre profecias e tal também, em função disso, mas não dá para a gente fazer uma fixação de data. O que a gente pode falar é que o Casey disse que ia acontecer mudanças geográficas, mudanças geológicas nos Estados Unidos. A costa oeste, a costa da Califórnia, ia por água abaixo, Nova York ia ser destruída, a Flórida provavelmente também. Muita gente está falando que os Estados Unidos vai ficar dividido ao meio pelo leito do rio Mississippi, que vai ter uma capital na cidade de Denver, no Colorado, e a outra capital na cidade de Atlanta, na Geórgia, que fica no litoral leste, né, na costa leste. Então, o Casey falou disso. Tá? Tem gente que até possui mapas, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar no Google, mapas dos Estados Unidos após maremoto, após tsunami, após sei lá o quê. Né? E dá para ver. Então, o Casey fazia, mas as datas nem sempre iam direitinho. O Paulo Roberto está perguntando um negócio interessante. Como é que eu sei sobre as vidas passadas? Isso é importante eu comentar, Karen. Eu não tinha um Casey para fazer as minhas leituras, né? Então, eu tinha um problema de alimentação e eu fiz regressão para entender por que eu tinha aquele problema de alimentação. Eu tinha um problema que eu me limitava muito, eu comia muito poucas coisas e não sabia por quê. Então, foi-me indicada uma psicóloga especializada em regressão. Existe um instituto aqui no Brasil, chamado Instituto de Terapias de Vivências Pregressas, né, que coordena vários psicólogos que são especializados em vidas passadas. Então, é uma espécie de central de certificação ou de validação desse tipo de profissional. Então, eu fiz várias regressões, eu vi coisas raríssimas, coisas extraordinárias, e também por pessoas que tinham sensibilidade e que me falaram sobre minhas vidas passadas. Por exemplo, dessas questões de sensibilidade, teve um amigo meu, um grande amigo meu, que falou: eu vejo você como um navegador português. E, de fato, eu colecionei durante muitos anos mapas. Eu tinha vários mapas aqui na parede, mapas de navegação, né? E minha família é principalmente portuguesa e tudo mais. Também me disseram uma vez, essa história de eu ter sido soldado americano, quem me passou foi um astrólogo americano, amigo meu, que estava aqui no Brasil para fazer um congresso, e ele era sensitivo, né? Imagina, a gente estava no meio do almoço, de repente ele vira para mim e fala assim: Marcelo, você na sua vida anterior, imediatamente anterior, você foi soldado nos Estados Unidos, seu nome era Joseph H. Smith, você morreu em janeiro ou fevereiro de 1945, durante a ocupação das Filipinas em Manila, balalá, 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 balalá. Você está enterrado no cemitério americano de Manila, em tal e tal e tal túmulo. E não é que eu fui ver, e tudo isso existia? Com o mesmo nome? Joseph H. Smith,
nascido numa cidadezinha, acho que do norte da Dakota, qualquer coisa assim, foi morar na Califórnia, eu era porteiro de hotel, e com 22 anos me alistei e fui parar na Guerra do Pacífico, nos Estados Unidos, e morri na Guerra do Pacífico. Nossa, e como é que teu amigo tinha essa sensibilidade aí de ver isso? Olha, tem muita gente não sabe, mas astrólogo, tarólogo, quiromante, na verdade, usam o mapa, usam o baralho, usam a mão como uma justificativa para transmitir a sensibilidade e captar aquela informação. Tá? Então, não é que o astrólogo é fantástico, não é que o tarólogo é incrível, acertou tudo, tal. É o contato. É muito difícil você fazer esse tipo de leitura com a pessoa à distância. Você pode até ler um mapa astral à distância, mas você não vai ter essa sensibilidade. Entendeu? Você precisa estar do lado da pessoa, né? Bom, então, a previsão que o Edgar Cayce fez foi que os Estados Unidos ia sofrer alteração. Só Estados Unidos. Alterações geográficas. Bom, mas eu posso dar a minha opinião? Claro. Eu não estou brincando, é sério. Vamos lá. O que está comprovando tudo no futuro e que fala o que vai acontecer é o desenho do Simpson. É verdade. E a capa do Economist. Eu coloquei no meu Facebook, eu até convido vocês para ir lá, e também coloquei no Stories do meu Instagram. O meu Instagram é Karen Rodrigues. É um vídeo acontecendo o que aconteceu em Beirute. Você acredita? A explosão. Mas as notas de 200. Quem que é o editor, o cara aqui, o diretor desse desenho? Ele deve ser agente Illuminati, não é possível. Ninguém sabe quem é também o cara que faz as capas da The Economist, porque as capas da Economist também estão dizendo todos os problemas que teve esse ano. Sério? Você não viu? Será que tem algum viajante do futuro vindo avisar a gente, só que a gente ainda está babando? Você sabe que tem muita gente que diz que os Greys são viajantes do futuro? Somos nós voltando. Dizem que a gente mexeu em alguma coisa aqui na Terra, tem essa teoria, tá? Que a gente fez alguma caca aqui na Terra em relação a genoma, DNA, e que eles voltaram para tentar. Também a gente perdeu a atmosfera, e aí a gente foi virando aquilo. Entendi. Aquela coisa, né? Os bichinhos pequenininhos cinza, sem cabelo, sem nariz, sem ouvido, sem nada. E aí eles estão tentando voltar para o futuro para arrumar a caca que nós fizemos. É isso mesmo, o Grey. Tem essa teoria. Tem. Né? Eles também ficam pegando a gente nas abduções, o nosso DNA, para ver como é que a gente está lá no futuro. Eles estão. Dizem alguns que os Greys estão desaparecendo como raça, então eles estão usando um material genético mais forte, que é o nosso, para poder se recuperar, né? Mas olha, tem muita coisa acontecendo até dezembro. Karen, até dezembro, marca o que eu estou escrevendo, até dezembro a gente vai ficar sem voz de tanto comentar o que vai acontecer. Porque vai acontecer muita coisa. A gente está no meio de uma transição. De um processo. E incrível que isso está tão incrível, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Os meios de comunicação estão proibindo várias palavras para a gente poder se comunicar com vocês. Então, se isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, é porque tem coisa aí. E coisa muito séria, não digo que é grave, mas eles querem ocultar aquilo que eles já não conseguem mais ocultar. Fique cego para quem quer e enxergue quem quer, porque os mesmos olhos que eu tenho, você também tem. Então, quando você desperta, você sabe que está tendo um movimento diferente no planeta Terra, e bem diferente. E nem todo mundo está despertando. Tem gente aí dormindo, tem gente ainda... Não sou contra a religião, mas ainda está muito religioso, está esquecendo de entender que aqui não é só matéria, existem outras coisas além da matéria, outras dimensões, outras coisas, e que isso aí não vai mudar a minha vida. Vai mudar sim.
porque agora o nosso corpo está se utilizando e está vindo doenças que não vai ter cura, porque ela é totalmente vibracional, eletromagnética, e se você não tiver conhecimento sobre o assunto, que é frequência, onda, você está lascado, meu amigo. Então, é melhor vocês acordarem, porque está tudo mudando, inclusive o nosso DNA. E religião nenhuma vai falar isso para você, política nenhuma vai falar isso para você. Eles não querem. Porque Tem muito canais. mais fácil virar manada de boi, escravinho aí, para ficar sustentando aí um. A gente não pode falar nem o nome mais. Mas tem canais que ainda tem, que a gente ainda pode encontrar acesso a essas informações e que são os canais que a gente precisa usar, porque a mídia convencional, os canais convencionais de televisão e de jornalismo de televisão, não vão te dar a informação real por trás dos bastidores, tá? Não vão te dar isso, porque não há interesse. Gente, é o seguinte, vocês sabem por que os Estados Unidos, que é o principal país envolvido em ufologia, faz da ufologia um segredo mais top secret do que a bomba atômica? Eu estou falando isso é sério. Uma vez um general comentou: o assunto dos discos voadores tem um grau de sigilo mais alto do que o projeto Manhattan, que era o projeto da bomba atômica. Por quê? Porque na década de 50 foi encomendada uma pesquisa para uma antropóloga e para um think tank. O think tank é uma empresa de pesquisas, é uma empresa onde tem um monte de gente inteligente que fica meditando a respeito de um problema, faz pesquisas, faz entrevistas e tudo mais, e tenta responder as perguntas que foram feitas. Então a pergunta era a seguinte: o governo americano perguntou para esse think tank: podemos revelar a realidade da questão ufológica? A resposta deles foi a seguinte: a revelação da realidade ufológica pode causar uma ruptura nas estruturas sociais, nas estruturas econômicas, nas estruturas financeiras, nas estruturas sociais do planeta e da humanidade. Tá? Então, é um assunto que deve ser sempre tratado com ironia, com desmentidos, com uma série de formas para as pessoas ficarem sempre achando: quem gosta de disco voador é maluco. Imagina aquele cara. Vendem, né? É a história que eles vendem, é maconheiro, doido. É pirado. Não, você é muito louco. E os filmes que eles fazem hoje é tudo do mal. Todos são do mal. Vão cometer a menos o Spielberg. A menos o Spielberg. Não, mas ele fez aquele Guerra dos Mundos que o ET ia lá e te levava lá, que nem zumbi. Mas aí a ideia foi repetir um filme que já era da década de 50, né? Baseado naquela história do H.G. Wells, que, aliás, o próprio Orson Welles narrou no rádio em 1938, e teve gente que acreditou que eram... O pessoal não ouviu o começo do programa, que ele falou: nós vamos fazer a narrativa do romance A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Tal. O pessoal ia ouvindo a história achando que era verdade, que realmente discos voadores tinham destruído a cidade de tal, e que estavam afetando tudo. Mas vocês aguardem que em agosto ou setembro vem um filme com aquele cara que faz Invasão à Casa Branca, eu não lembro do nome do ator. Eu sei quem que é. Você sabe quem que é? Eu sei quem que é. É com o mesmo cara. Esse filme, gente, nada mais é do que mais ou menos o mesmo tema de Impacto Profundo, Armagedon, e tem mais um outro filme que teve Apocalipse Quântico, era o nome do filme, acredita isso? Era droga de filme, eu comecei a assistir e me arrependi. Mas bem, em agosto ou setembro vem esse filme que é sobre uma chuva de meteoros que vai afetar o planeta Terra e que o único lugar seguro vai ser a Groenlândia, então ele tenta levar a família dele para a Groenlândia. Olha o timing, o tempo, o momento em que eles vão lançar esse filme, exatamente quando está sendo prevista algumas coisas por aí. Entendeu? Marcelo, sabe o que eu penso, assim, né? Eu gosto muito do Luciano Cessa, porque ele está trazendo uma nova consciência para a galera aí que tá meio desinformada, né? Então ele começou a ficar mais conhecido quando ele falou do Projeto Storm, né?
E o que eu percebo, né? Aí eles estão desmantelando tudo que é satânico, tudo que é pedofilia, tudo que não é da luz, né? E que a gente sabe que não é da luz, está sendo escancarado, né? Então, como eu não vejo televisão, eu sou muito youtubeira. Isso não está aparecendo na TV, não. Não está aparecendo. Então eu também não vejo, eu não sei. O que acontece? Tem uma jornalista que eu gosto muito, só que ela entrevista pessoas que eu não tenho interesse, né? Mas eu gosto dela, porque ela tem caráter e ela fala o que ela sente, que é a Antonella Fontinelli, né? Uhum. E ela teve um lance aí com um rapazinho que a gente não pode falar o nome, que eu acho que ela está certíssima, eu assino embaixo, eu também sou mãe, e eu fui pesquisar e é real o que ela está falando, é verdade absoluta, tá? Escuta o que eu estou falando. E que se eu tivesse um filho, jamais eu deixaria meu filho assistir esse rapaz. Eu ia lá no tablet dele a proibir, ia ser proibido dentro da minha casa. Mas quem sou eu? Não sou dona da verdade, tá? Que eu percebo, esse cara mandou um processo para ela, né? E ela perdeu. Então, eu fico pensando assim, em que mundo a gente está vivendo, porque a luz está chegando, as pessoas estão tendo mais informação, e aí vem a Xuxa e fala que está do lado desse rapaz. Agora eu vou refrescar a cabeça de vocês todos. A Xuxa fez um filme pornográfico com uma criança de menor. Então, para quem é dessa geração que não sabe, né, da idade da minha filha, ela, com o dinheiro que ela teve, ela mandou recolher todos os vídeos. Então, qual é a moral que ela tem? Eu acredito, sim, que as pessoas se regeneram, que elas mudam para melhor. Só que a Xuxa está provando por A mais B que ela é uma degenerada. Então, se a gente quer realmente mudar o mundo, mudar o planeta, e nós espiritualistas, a gente tem essa, né, a gente tem essa convicção, a gente tem essa mentalidade, a gente tem que trazer o que está certo, o que está correto. Agora, assistir a Antonella perder para a justiça daqui da matéria está errado, gente. É muito errado. É muito, da gente pensar direitinho muito triste. O que a gente também pode fazer. Eu me juntaria a ela e falava, eu tô com você, porque eu tô do lado do que é bom, do que é de luz, o que leva nossas crianças para uma evolução espiritual, moral, né? É o que é correto, Inclusive, uma coisa que ele falou numa live que eu assisti recente, na semana passada, ele falou uma coisa que eu achei ótima, e com a qual eu concordo inteiramente, eu falo exatamente isso toda hora. A gente não deve confundir religião com espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Religião infelizmente é uma coisa, espiritualidade é aberto para tudo. Infelizmente, a gente sabe de tudo, a gente estuda física, quântica, estuda tudo, a gente não fica preso no que amém. Não, nós vamos atrás. Falou, quem escreveu a Bíblia? O que está atrás da Bíblia? Vamos ler a Bíblia de verdade, gente? Ou vamos ler os ensinamentos de Buda, ou vamos ler o Torá, ou vamos ler a Cabala. Ou seja, nós temos fontes espirituais muito bacanas, muito bonitas, nós temos mensagens extraordinárias que foram transmitidas através dos livros de Kardec, do Edgar Cayce, do Chico Xavier, do Divaldo Franco. Nós temos, nos Estados Unidos temos a Dolores Cannon, que fez vários livros a respeito de contactados, nós temos a Bárbara Marciniak, temos a Bárbara Handclau. A Bárbara Marciniak. Eu li só um livro delas, Mensageiros do Amanhecer, muito bom. Exatamente, nós temos muita fonte bacana de espiritualidade para a gente beber e para a gente se ilustrar e para a gente se fortalecer dentro da espiritualidade. A religião está fadada ao fim. Tá? Qualquer forma convencional, porque elas se tornaram um fim em si mesmos, gente. Todas as religiões se tornaram um fim em si mesmo. Os religiosos de todas as denominações só estão preocupados em sustentar a sua própria, né, paróquia, o seu próprio lugar ali, e não estão muito preocupados com o bem-estar espiritual de cada pessoa que vai lá procurando um conselho. Né? Já muito que eles pararam de falar de espiritualidade, começaram a falar de política, começaram a falar de carestia, começaram a falar disso, daquilo, que esse governo é ruim, que aquele governo é bom, entendeu?
não tem nada a ver, gente. Espiritualidade é uma coisa que transcende a matéria, transcende o dia a dia. Olho vivo, gente, olho vivo. Eu acho que vocês têm que começar realmente a prestar mais atenção no que o Marcelo está falando, porque agora, galera, a gente vai ter que começar a migrar para outros canais que a gente pode falar de verdade, não ficar aqui, ó, com boquinha fechada, porque para quem me conhece sabe que eu sempre falei, agora não pode falar mais, por quê? Vai cair canal, cai live, a live sai do ar, e a gente tem interesse que vocês vão buscar através de tudo aquilo que a gente está falando, para vocês terem mais conhecimento. Ninguém aqui é lunático para colocar nosso rosto, nome de verdade, né? Karen Rodrigues e Marcelo Borges aqui para falar que é doido, porque a gente não é doido, nós somos estudados e bem esclarecidos no que a gente sabe o que é de real, né? Então ninguém está aqui dando a cara a tapa à toa. Então pesquisem, vocês, e cada vez vai piorar, viu, Marcelo? A questão de censura. Você sabe que eu sonhei um dia, faz acho que uns 20 dias atrás, eu sonhei, não sei se foi um sonho ou uma projeção astral, mas foi muito assim, eu estava sufocada. Tinha acontecido alguma coisa muito séria, e que eu fui falar isso no meu canal, né, e tiraram o meu canal, tiraram a live, né, e aí eu falei, cara, como é que a gente vai avisar as pessoas? As pessoas têm que ser avisadas. E no meu sonho, eu corri atrás do Dorim, corri atrás da minha irmã, mas ela falava, eu preciso falar, me ajuda um jeito de eu falar, porque eu estou censurada e estou sendo perseguida. O Dorim já veio avisar que ia acabar a live para poder subir no Instagram. Cara, eu tive esse sonho uns 15, 20 dias atrás, que eu estava desesperada e algo tinha acontecido no planeta. Então, a gente tem que ficar esperto, porque eles vão começar, ó. Né, Marcelo? Mas vamos fazendo o nosso papel devagarinho, né? Porque é piano que a gente vai ao longe. Falando tranquilamente, pessoal que está nos ouvindo, cada um de vocês que está nos ouvindo tem como missão, né, passar adiante as nossas mensagens, porque isso é um fator multiplicador, tá? Infelizmente, a gente não pode colocar todo mundo que a gente gostaria assistindo nossas lives, mas cada um de vocês que está assistindo tem esse papel de poder multiplicar a informação. Se vocês acham que aquilo que a gente está falando tem a ver, é útil, é bacana, faz vocês se sentirem melhor, faz vocês quererem procurar informações úteis e reconfortantes e que ajudem vocês a ficarem mais fortes espiritualmente, passem adiante, tá? Porque a união faz a força. Verdade. Lembra daquele caso do centésimo macaco, né? É isso aí. É isso aí. Gente, a gente vai ter que se despedir. Marcelo vai voltar de novo. O Dorinho fica com ciúmes quando eu pego os convidados dele lá, o pessoal. Quinta que vem é o nosso amigo Cosminho, mas na outra quinta você volta de novo. Beleza. Bom, vamos falar do quê, hein? Vamos falar de astrologia. Tem que ser no tema ufologia, hein? Ufologia? Então... aqui é ufologia. Então vamos. Sem ser o Cosminho, tem outra pessoa que a Cris pediu para você. A Cris de Pascoal pediu para eu entrevistar outra pessoa. Então, daqui 3 quintas, Marcelo. Tá bom, tá bem. E a gente já conseguiu uma funcionária e parece que tem uma outra pessoa aqui que falou que já pode editar nossos livros. Gente, ótimo. Como é que vai chamar a nossa editora, Marcelo? Vai pensando aí, daqui 3 quinta-feira a gente fala. Editora Galáctica. Arrasou, Editora Galáctica! Galera, vamos mentalizar positivo aí, porque o Marcelo tem muito livro bom para a gente estudar. Vambora. Obrigado, gente. Marcelo, obrigado. Gratidão muito. Gente, vamos estudar, vamos atrás de conhecimento, não fica naquele quadradinho. Vamos crescer, vamos expandir. Estuda aqui, reverberou no coração, ótimo, vai para o próximo, vamos estudar, gente. Não vamos ficar parado naquilo que eles obrigam a gente a aprender. Vamos sair um pouco da casinha e aprender que tem outras dimensões aí esperando a gente dar uma evolução na expansão de consciência. Marcelo, gratidão, gente, que está aqui com a gente. Eu quero convidar vocês para a família Arcturiana. Lá eu falo também de expansão de consciência, mando e-book para vocês estudarem, coloco orações para a gente aprender junto a ter consciência dessa nova terra que está entrando, né? Que é uma
um planeta que vai estar entrando na 5ª dimensão. Lá eu estou explicando para vocês, todo dia eu estou colocando conteúdo, só não coloquei 2 dias porque eu estou super mega blaster trabalhando, mas eu sempre estou colocando conteúdo e os descritivos vão estar aqui na live. É só vocês clicarem na Família Arcturiana e também a gente vai dar um curso gratuito entre os dias 10 e 16 de agosto, para quem quer trazer um multidimensional e aprender e trazer prosperidade para a vida de vocês. Mas vocês têm que estar inscrito lá no meu canal. E aí, com certeza, a gente tem um convite para vocês para o Telegram, para a Família Arcturiana também. E o Marcelo depois vai me passar os contatos e eu coloco aqui no descritivo do vídeo para vocês entrarem em contato com ele, tá bom? Gente, gratidão, pessoal do TV Galáctica, gratidão, pessoal do meu canal, do Espaço Galáctica, né, no Facebook também. Um beijo para vocês e quero convidar vocês também para o meu Instagram. Marcelo, eu preciso de bastante gente lá no Instagram para eu poder colocar os links, porque quando você não tem tantas pessoas que estão lá seguindo, você não consegue colocar link. Então, estou convidando vocês para o meu Instagram, Karen Rodrigues. Lá eu coloco pedaços também de lives que eu faço, para vocês conhecerem melhor o meu trabalho, tá bom? Gente, beijo de luz para vocês e até amanhã. Amanhã tem live 2 horas da tarde. Beijo, Marcelo, gratidão, viu? Batemos recorde aqui, chegamos em 600. Uhul! Uhul! Legal. Beijo, Marcelo, beijo. Tchau. Tchau.